E aí, pessoal, vai começar mais um vídeo do Ciba Mais. Pronto para aprender sobre um novo tema? Então, se você quiser também deixar anotadinho, fica aqui minha dica, tá bom? Um pedacinho de papel, uma caneta de lado, para ir anotando as lições de hoje, tá bom? E você já sabe, Ciba Mais está começando, é hora de Chega Mais! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciba Mais. Tudo bem, Pastor Márcio? Tudo bem, Lilian. Seja bem-vindo também a mais um vídeo. Obrigado. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a importância da igreja. Vamos fazer a distinção da religiosidade e da religião. É um assunto que a gente tem visto aí que tem gerado, às vezes, até bastante polêmicas, não é isso? Um assunto que está em alta. De um lado, as pessoas defendendo a religião, de outro, as pessoas criticando a religiosidade. E a gente vai distinguir essas duas e falar dentro disso sobre a importância da igreja na vida do cristão, tá bom? Então, confere aí o bate-papo de hoje. Bom, pastor, então hoje, para a gente discutir, eu trouxe o tema a importância da igreja, religiosidade versus religião, certo? A gente pode começar, acho que, distinguindo um do outro. Primeiro, a gente pode falar sobre a religião. Vou pedir também, para dentro do contexto do que é religião, o senhor explicar para a gente se ela é algo bom ou não para a vida do cristão, para que a gente pudesse desmistificar isso de que religião seja algo ruim, por exemplo. O senhor pode explicar isso para a gente? Então, Lilian, a gente precisa entender qual é a condição humana e o que a Bíblia ensina em relação a isso. A Bíblia mostra para nós que em Adão todos caíram, todos pecaram, destituídos foram de Deus, da glória de Deus. E, portanto, o homem precisa ser religado a Deus, porque ele não consegue se ligar a Deus por ele mesmo. Então é necessário uma religião. E Cristo é esse religar, e Cristo é o único caminho que nos liga a Deus. Ele é o único meio, é o único mediador, um único nome dado debaixo do céu para que o homem seja salvo. Então, nesse sentido, Cristo é a nossa religião. Então, quando nós nos declaramos, confessamos a nossa fé em Cristo, confessamos que somos cristãos, nós estamos dizendo que o cristianismo é a única religião verdadeira, porque apenas Cristo pode nos religar a Deus. Então, a religião não é algo ruim, a religião é algo bom. O grande problema é que as pessoas olham para a religião como algo pesado, algo que restringe liberdade, algo que escraviza, quando na verdade a verdadeira religião ela é libertadora. Cristo veio para nos libertar da amarra do pecado, da escravidão do pecado, para viver uma vida para a glória de Deus, uma vida pela qual nós fomos criados para viver. Então, a religião ela é libertadora, desde que seja uma religião viva e verdadeira. E a única religião viva e verdadeira é Cristo. É isso que nós acreditamos e que defendemos e proclamamos. O grande problema também é que hoje há uma tendência das pessoas quererem se desconectar, vamos dizer assim, desligar da igreja, né? Desassociar da igreja. Então eles dizem, não, eu sou um cristão porque amo o próximo, porque amo as pessoas, porque tento praticar as boas obras, assim como Cristo fez. Não adianta nada estar numa igreja e não realizar a obra que Cristo realizou. Então há esse discurso que parece um discurso muito bonito, mas é um discurso cheio de contradição. E por que é um discurso cheio de contradição? Porque quando a gente olha para aquilo que Cristo fez por nós, Cristo veio exatamente para nos resgatar. Então, sem estar religado com Deus, as nossas obras não valem absolutamente nada. Então, o primeiro passo para praticar as boas obras é se quebrantar diante de Cristo, é estar diante dele em adoração, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Se nós não reconhecermos isso, se nós não estivermos em Cristo, as nossas boas obras, como diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. Então não adianta ter um discurso palatável, bonito,
de amor ao próximo, de caridade, se isso não for um resultado de uma vida que foi religada com Deus. Então, religião é Cristo que nos religa a Deus. E aí, quando nós vivemos essa religação, Deus vai nos ensinar, através da sua palavra, o que Ele espera de nós, como nós devemos viver para a glória dEle. E isso é libertador. Quanto mais aprendemos de Deus e de sua palavra, mais vamos vivendo conforme Deus deseja que vivamos, e dessa forma desfrutaremos melhor da vida, porque Deus é o dono da vida e nos deu a vida como uma dádiva, como uma bênção. E nós vivemos essa vida de uma forma plena quando estamos ligados com Deus. Então, nesse sentido, religião é uma coisa boa. Bom, então agora a gente vai para o outro lado da moeda, digamos assim. Vamos falar sobre religiosidade. Vou pedir para o senhor explicar, então, o contexto do que é a religiosidade. Então, a gente poderia dizer, até para definir e tentar ficar mais claro, que a religião ela é boa quando ela vem do próprio Deus, ela é de cima para baixo. Cristo veio dos céus para nos buscar e nos religar com Deus. Então, a religião verdadeira é Cristo, é o meio pelo qual nós somos religados. E a religiosidade é a tentativa do homem se religar a Deus através de uma religião. Então, quando o homem faz da religião o seu meio para ligar-se a Deus, é uma religiosidade. E a gente vê isso acontecendo quando as pessoas acreditam que todos os caminhos levam para Deus, que toda religião é uma religião boa, porque Deus é um Deus só. Isso tudo é uma religiosidade. O coração do ser humano, por si só, ele é um coração religioso. Então, quando ele faz desses meios uma maneira de conectar com o sagrado, com a divindade, ele está desenvolvendo uma religiosidade. E às vezes isso acontece também no meio cristão, quando pessoas estão na igreja sem entender o porquê estão na igreja, sem ter de fato desfrutado de um novo nascimento, desfrutado dessa religação com Deus através de Cristo. Então acabam fazendo das suas obras, acabam fazendo da rotina eclesiástica, dos hábitos religiosos, a sua própria religião, quando na verdade Cristo é a verdadeira religião e tudo que fazemos a partir disso é um reflexo, é sempre uma resposta daquilo que Cristo fez por nós. E dentro desse assunto, falando sobre religiosidade, religião, o senhor já respondeu que a religião sim é algo bom para o ser humano. Eu queria que a gente falasse da importância da igreja na vida do cristão. Muitos relutam contra isso, que a instituição igreja não seja bom. Queria que o senhor pudesse falar um pouco da importância do cristão estar inserido dentro do corpo de Cristo, de ter um pastor, de ter um ministério. Pode falar, por favor? Então, eu entendo, Lilian, que a gente precisa olhar e compreender que a igreja é uma instituição divina. É Deus que estabeleceu a igreja. Deus que estabeleceu essa comunidade de irmãos que iriam edificar a vida uns dos outros a partir dos dons espirituais e que viveriam e desfrutariam de uma vida comunitária para a glória de Deus. Então a igreja ela não é uma criação humana, mas o próprio Senhor Jesus instituiu a igreja. Esse é o primeiro ponto. Então quando a gente entende que a igreja é divina, a gente precisa entender que Deus tem um propósito com a vida da igreja. Outra coisa importante é entender que nós somos parte de um todo. Nós não somos o todo. Muitos acreditam que eu sou a igreja. Não, nós não somos a igreja. Nós somos parte da igreja. Nós somos membro de um corpo. Nós não somos o corpo inteiro, mas somos uma pecinha de uma engrenagem, onde eu preciso do meu irmão e meu irmão precisa de mim. Então, essa ideia de que eu posso ser a igreja do meu jeito, eu posso ser a igreja em casa, eu posso ser a igreja sem estar debaixo de um relacionamento comunitário, sem respeitar os preceitos, as normas bíblicas. Eu posso dizer que é uma tentativa de querer Deus, mas a partir da rebelião do meu próprio coração. Eu quero Deus nos meus termos. Eu quero servir a Deus da minha forma.
e não da forma que Deus estabeleceu. Então, na verdade, é uma rebeldia vestida de religiosidade. Quando, na verdade, quando se voltamos para Deus, nós nos submetemos ao Senhor, aquilo que Ele tem para nós. E a igreja é algo que Deus estabeleceu para nós. Então, viver em comunidade é fundamental para o crescimento da fé. É na comunidade eclesiástica que nós crescemos em espiritualidade. Deus se utiliza de meios de graça para que o crente possa crescer na vida com Deus, em santidade, em espiritualidade. E a igreja faz parte desse meio. A comunhão da igreja, a pregação pública do Evangelho, a ceia do Senhor, o batismo. Então são sinais que Deus nos dá para que nós nos agarremos a essas coisas para viver de fato uma vida para o Senhor. Então eu posso dizer que um crente sem a igreja não é um crente. É a mesma coisa nós desejarmos Cristo e não desejarmos a igreja. Ou dissermos que temos um compromisso com o noivo, mas rejeitamos a noiva. Temos o cabeça, mas não queremos o corpo. São imagens que a Bíblia nos traz para esse relacionamento com Cristo e a igreja. Né? Outros dizem, mas a igreja é uma igreja cheia de homens falhos, cheia de homens pecadores, cheia de hipócritas. Mas Cristo veio e morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ele que é santo, 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 resolveu amar uma igreja, o corpo, a noiva, que é uma comunidade de pessoas pecadoras. E ele se entregou exatamente por isso. E é nele que nós somos apresentados a Deus de uma forma pura e imaculada, não por causa de nós mesmos, mas pelo sangue de Cristo. Então, essa ideia de que a igreja teria que ser uma comunidade de perfeitos ou de santos, na verdade essa é só uma desculpa para que a pessoa não se envolva, não se abra, não se submeta, não viva uma vida para Deus conforme a vontade do Senhor. Muito bem, Pastor Márcio, então muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas de hoje. Um assunto importante, né? E que serve para edificar a Igreja de Cristo. É verdade. Gente, a gente se vê no próximo vídeo do Ciba Mais. Chegamos ao final de mais um. Na próxima quarta-feira a gente se vê. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar o seu like também. É importante, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus irmãos da igreja, com seus familiares, com seus amigos. Nos ajude a espalhar a palavra de Deus através do conteúdo do Ciba Mais. Lembrando que nós fazemos também as transmissões dos nossos cultos toda quinta e todo domingo aqui no canal da Ciba. Então, ativa aí o sininho porque você vai receber a notificação não só do Ciba Mais, mas também dos nossos cultos, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, no próximo Ciba Mais. Tchau, tchau! Não, e o conteúdo ficou ruim? O conteúdo? Aqui não se produz conteúdo ruim no Ciba Mais. Pode carimbar o selo top de qualidade. Essa tem que ir. Bota, Filipinho, o selo top aí de qualidade. Bem-vindo a mais um vídeo do Ciba Mais. Hoje a gente vai falar sobre... Cumprimentar o pastor. Lívia, cumprimenta o pastor. Tá olhando pra lá? Meu braço tá bom nessa posição? Tá cansado já? Não, fica parecendo que o senhor tá tipo assim, não aguento mais essa menina falando. Mas tranquilo. Mas quase isso mesmo. Mas não por causa de você, porque eu tô cansado. Tudo bem, sei. Vamos lá. Então vamos lá. Você consegue, Lívia. Muito obrigada, foi bem coaching. Vamos lá. Mas tá bom. Tá, vamos fechar o vídeo. Bom, então é isso, pastor Márcio. Não, pra fechar o vídeo. Não, a gente fecha aqui e vai junto. Não, pra fechar, você tem que apertar o botão lá, né? Não, vai junto. Fazer o fechar. Caramba! Pior que eu fico maquinando aqui essas piadas e eu fico maquinando. E 3 horas depois é que eu entendo. É o cansaço.